Evangelho de acordo com Marcos. Evangelho de acordo com Marcos. Nós temos considerado as tentações do Senhor Jesus. Temos pregado sequencialmente e consideramos a primeira tentação domingo à noite passado, consideramos a primeira tentação. Hoje à noite nós vamos considerar as duas últimas, a segunda e a terceira tentação. O Evangelho de Marcos, no capítulo 1, Marcos 1, deve estar escrito atrás, 12 e 13, diz assim a minha tradução, Marcos 1, 12, e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens, mas os anjos o serviam. Amém? Pai, fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Fizemos uma introdução um tanto longa, perguntamos como é possível Deus ser tentado. Um diferencial da fé cristã é que Jesus é Deus, e nós mostramos que Jesus se despiu, Jesus se desnudou da sua deidade, encarnou, e por causa disso ele ficou susceptível à tentação, como Adão antes do pecado também estava susceptível, sujeito à tentação. Também mostramos que a condição na qual Adão caiu era infinitamente melhor do que a condição na qual Jesus permaneceu de pé. Adão caiu no jardim numa condição a mais ideal, a mais suave, a mais favorecível, a mais aprazível condição possível. Jesus permaneceu de pé no deserto, depois de 40 dias e 40 noites sem comer. Noutras palavras, Adão, o primeiro homem, tinha tudo para permanecer de pé. Jesus tinha tudo para cair, mas ele caiu e Jesus permaneceu de pé. Aleluia. Isso é um voo rasante naquilo que nós exploramos domingo passado. Também falamos sobre a primeira tentação ou o primeiro assalto. Transforma estas pedras em pão. Tu és filho de Deus. Deus tinha dito no versículo 11, tu és o meu filho. Ele disse, será que tu és mesmo? Lançando dúvida, sacia a tua necessidade. E Jesus disse, nem só de pão, do pão terreno, do pão material, vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Vamos olhar para a segunda tentação. Nós dissemos domingo passado que Lucas deixa muito claro que Jesus foi tentado durante todos os 40 dias, não apenas no final, mas durante todo aquele período. E Lucas 4 e Mateus 4 relata o finalzinho, as 3 últimas tentações. Jesus deve ter sofrido centenas de tentações durante o período, mas as 3 últimas é que estão registradas no texto sagrado. E nós vamos nos voltar para a segunda tentação, Mateus 4. Olha aí para Mateus 4 que você vai encontrar o segundo round ou o segundo assalto que Satanás investe contra o Senhor Jesus. Mateus 4, versículos 5 a 7. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se você, a mesma coisa, se você é o Filho de Deus, jogue isso daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e com as mãos ele te segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Porém Jesus respondeu, também está escrito, aleluia, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o teu Deus. O que está em jogo aqui? O que está em jogo aqui? Satanás está tentando
Jesus a presunção, colocando a segunda tentação inteira em uma única palavra. Ele está querendo fazer com que Jesus seja presunçoso. A palavra presunção vem do latim presumptionis, que significa ideia antecipada. Ele está querendo que Jesus coloque a sua confiança no Pai para uma determinada situação que ele não tem palavra do Pai, ele não ouviu isso do Pai. Ele não tem conhecimento dessa situação. Isso não foi trazido pela boca do Pai. A gente vai explorar isso com mais detalhe. Mas o que ele queria era que ele colocasse o Pai à prova. O que o diabo está querendo é testar o Pai. A primeira coisa que a gente nota aqui é uma mudança de cenário. Jesus, na primeira tentação, está no deserto. Agora ele é colocado, diz o texto, na parte mais alta do templo. O historiador judeu Flávio Joséfos nos informa que esse local, esse pináculo, ele tinha uma queda de 135 metros para baixo. É de dar vertigem. Quando você olhava, depois do telhado do templo havia um pórtico, um mezanino, e ali daquela parte mais alta dava para o vale de Sidrom, que era uma lixeira, era um local muito alto. Então, naquele ponto que ele coloca, é de onde Tiago, irmão de Jesus, foi lançado à morte. Vários anos depois, o bispo Tiago foi lançado pelos judeus para a morte, dali daquele ponto. A tentação em si poderia ser parafraseada nos seguintes termos, e como nós fizemos domingo passado, eu queria que você se colocasse nessa situação, se imaginasse nessa situação. Eu vou parafrasear. Então tu confias no teu pai, né? Tu não vais fazer pão para te alimentar, se referindo à primeira tentação. Tu já esperaste 40 dias e vais esperar ainda mais porque achas que teu pai sempre vai cuidar de ti. Pois muito bem, se ele é teu pai, então te joga daqui para baixo, já que a Bíblia promete no Salmo 91, 11 e 12, que Deus cuidaria do Messias. Eu estou encaixando detalhes para que você tenha uma visão panorâmica do todo. O que Satanás cita é uma passagem bíblica deturpada. É verdade o texto que ele cita, mas ele está aplicando mal o texto. E ele diz, o Salmo 91, para Jesus: ele dará ordens a seus anjos a teu respeito, e com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece. Tu acreditas mesmo que ele vai cuidar de ti? Isso por vezes vem aos nossos corações. Será que Deus vai mesmo cuidar de mim nessa situação, ou naquela situação, ou naquele incidente? Tu crês que o teu pai vai cuidar de ti? Já que tu não queres ajudar a ti mesmo fazendo comida, então faz o teu pai te ajudar. Faz sentido? Tu não queres na primeira tentação, tu não queres te ajudar, então vamos ver agora, faz ele te ajudar, para ver se ele te ajuda. Aí, o ponto da tentação é testar, fazer com que Jesus testasse o seu pai. Tanto é assim que o próprio Jesus cita de volta Deuteronômio 6,16. Jesus, ele assalta por um lado, Jesus por outro. Ele bate por um lado, Jesus bate por outro. Também está escrito, disse Jesus: não tentarás ou não colocarás o Senhor teu Deus à prova. Note bem que a tentação é grande, porque Jesus, se Jesus cedesse, Jesus potencialmente seria reconhecido imediatamente como Messias. Exatamente. Se Jesus cedesse e fizesse o que o inimigo estava propondo para ele, ele seria imediatamente tido como Messias. Malaquias, a promessa em Malaquias 3:1 dizia: o Senhor virá do tempo, o mensageiro da aliança, aqueles que vocês buscam, aqueles que vocês desejam virá. Esse seria um sinal tremendo para dar credibilidade ao Senhor Jesus. Outros Messias haviam aparecido.
um camarada chamado Teudas, havia prometido partir o Jordão, a lá Josué. A respeito dele, a gente tem uma anotação em Atos 5,36, esse dito propenso Messias. Um outro candidato a Messias também havia aparecido. Ele havia prometido derrubar o muro de Jerusalém com uma palavra. É um egípcio. Nota sobre ele nós temos em Atos 21:38. Não é você o egípcio que iniciou uma revolta e algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? Então outros tantos candidatos estavam ali propondo sinais. 20 anos depois que Jesus subiu ao céu, Simão Magno tenta levitar, tenta ficar suspenso no ar, mas acaba morto. Nota sobre Simão Magno está em Atos 8:9-24. Enfim, sinal seria a prova autenticadora de que Jesus era o Messias, e todos prometiam um sinal. Não vais, disse o diabo, fazer o teu grande sinal. Em caso que Jesus caísse nessa tentação, ele se lançaria de uma altura abismal e aterrizaria mansamente no solo, e supostamente seria reconhecido por todos como o rei de Israel. Era o sinal, como disse, que as autoridades tanto queriam. Não foi isso que Jesus foi questionado de novo e de novo? Olha aí Mateus, dá uma olhada em Mateus 16:1, como havia uma avidez por sinal. Mateus 16:1. Mateus 16:1. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Olha como que a coisa se encaixa perfeitamente. Queriam um sinal. Lemos também em Marcos 8, olha aí um outro exemplo, como havia uma ansiedade, havia um desejo por um sinal miraculoso, para que o Messias fosse provado. Marcos 8:11, saíram os fariseus e começaram a discutir com Jesus, pedindo-lhe um sinal do céu. João 2:18, um outro exemplo, nós poderíamos dar vários exemplos aqui. João 2:18, João 2:18, então os judeus lhe perguntaram: qual é o sinal miraculoso que tu pode nos mostrar como prova da tua autoridade? Qual é o sinal que tu tens para exibir aqui para nós? Então o sinal era a bola da vez, era muito atraente para Jesus realizar aquele sinal, conforme Satanás estava propondo. Mas Jesus nunca buscou popularidade. É interessante isso no Senhor Jesus. Pelo contrário, Jesus sempre se esquivou diante da chance de ser popular. Inúmeras vezes, eu fiz um levantamento rápido, inúmeras vezes Jesus poderia ter sido popular, mas ao contrário, quando os interesseiros de João 6:26, que queriam encher a barriga, e havia grandes multidões seguindo a Jesus por causa de comida, Jesus disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais, mas porque comestes pão e vos saciais. Jesus não tinha interesse em ser popular, em ser famoso, em obter honraria. Vocês lembram em João 6:60, que os próprios discípulos disseram para Jesus: poxa, dura palavra, duro discurso tu fizeste, quem vai poder ouvir? E Jesus disse: isso escandaliza vocês? Mais adiante ele diz: querei vós também ir?
quando lá narra que muitos deixaram de seguir, uma multidão enorme deixou de seguir a Jesus, e Jesus disse: vocês querem ir embora também? Nunca fez questão, digamos assim, de ter uma igreja grande, lotada. Jesus estava atrás de qualidade e não de quantidade. Jesus estava atrás de gente comprometido, como nós vimos essas pessoas hoje à noite, fazendo um compromisso público. É desse tipo de gente que Jesus está atrás. Jesus não está atrás de fama, nunca esteve e jamais estará, de ser popular. Por sinal, uma vez, isso aqui não tem nada a ver com nada, mas me veio à mente, às vezes é coisa do espírito, me vem ideias à mente totalmente fora aqui do meu planejado. Alguém disse: poxa, mas Jesus era um homem suave, Jesus era um homem amoroso. De fato, por um lado, Jesus era um homem amoroso e suave, mas ninguém foi mais politicamente incorreto, ninguém foi mais duro do que Jesus, que disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim é contra mim, não tem meio termo. Ou você me ama ou você me odeia, ou você está comigo ou você é meu inimigo. Não existe esse negócio de ser legal e achar Jesus bonzinho. Não, ou ele é teu salvador ou ele é teu inimigo. Jesus não estava atrás de ser popular. Em uma das cura de um leproso, o curado, ouviu da boca de Jesus: não conte isso. Marcos 1,44. Não conte isso a ninguém. Jesus nunca deixou que pessoas o seguissem por causa dos sinais, mas sim por causa de arrependimento e confiança nele. Ele naquela época era assim, hoje ele permanece assim, e até ele voltar vai permanecer dessa maneira. A única forma de segui-lo é através de arrependimento de seus pecados e confiança nele. O plano do Pai para Jesus, notem bem, não incluía sucesso instantâneo. O que Satanás queria era um sucesso instantâneo para o Senhor Jesus. Tu vai ser reconhecido como Messias na hora. Esse não era o plano do Pai para Jesus, não era isso que o Pai tinha em mente. O filho deveria continuar esperando pelas orientações do Pai durante todo o seu ministério. Ele estava só começando, ele teria 3 anos e meio à frente de ministério. Os olhos do filho deveriam estar postos no Pai e não nele mesmo. A presunção é nós acharmos de alguma maneira que Deus vai fazer alguma coisa que ele não promete. Isso é colocar Deus à prova. Devemos aprender com Jesus a nunca ser presunçosos. Devemos ter cuidado com pecados voluntários. Eu me lembro de um amigo que veio me visitar uns anos atrás, e depois de uma longa conversa, madrugada dentro, ele que havia casado, separado, e viveu com várias mulheres, e finalmente estava pensando em recasar outra vez, com um plano um tanto mirabolante, e depois que ele fez uma longa narrativa, eu fiquei calado ouvindo. Quem conhece o Evangelho de ponta cabeça, sabe? Terminou a conversa longa lá no pátio de casa. Ele disse: e aí, tu não vais dizer alguma coisa? Eu disse: tu estás em pecado, tu queres ter sucesso, tu esperas com esse plano. Eu não ia dizer nada, porque ele conhece o Evangelho tanto quanto eu, mas perguntou. E se tu desejas ser uma pessoa bem sucedida, tu estás vivendo em pecado, como que tu esperas que Deus vai abençoar os teus planos? Ele disse: não, mas eu acho que Deus não vai me castigar. Não, está colocando Deus à prova, está aqui. Ele sabe que está errado e continua persistindo no erro. Isso aqui é justamente esse caso aqui, é colocar o Senhor à prova. E a gente pode colocar à prova a Deus de várias maneiras. Enquanto me preparava para este sermão, me lembrei de umas igrejas no sul dos Estados Unidos, que eles manuseiam cobras. Vocês já viram, alguém já viu aqui filmagem daquelas igrejas no sul dos Estados Unidos,
que o camarada, no meio do culto, tira uma cobra cascavel, e aí então coloca a cobra enquanto prega, e a cobra, aquela cobra perigosíssima, venenosa, terrível. Eles fazem isso aí baseado em Marcos 16, 17 e 18, baseado nesse texto. Os sinais acompanharão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. O contexto aqui é um contexto missionário. Esse contexto aqui, para essa promessa, é uma promessa missionária. Você está no meio pagão, e você precisa de um sinal para convencer. Mais ainda, este texto, apenas para que eu dê alguma explicação para um texto difícil, esse texto aqui, ele se vê, por exemplo, cumprido na vida de Paulo, quando acidentalmente Paulo foi picado por uma cobra numa ilha, acidentalmente. Paulo não estava atrás de cobra para testar Deus, para ver, olha aqui como Deus vai me livrar. Não, nós não vemos os apóstolos, os servos do Senhor, atrás de gente para expulsar demônio. Nós não vemos isso na Bíblia. Se vier até eles, sim. Uma vez eu estava pregando no presídio americano, aqui, e um camarada manifestou lá, atrapalhando o culto, um preso, caiu possesso com todo mundo, quieto em nome de Jesus. Isso é uma coisa, que está atrapalhando, mas em local nenhum, nós vemos na palavra de Deus, os servos do Senhor indo atrás dessas coisas. Não, cuidado se você notar exibicionismo, isso é testar, colocar o Senhor à prova. Não devemos fazer como Jesus também. Não devemos, eu vejo algumas pessoas que dizem, não, eu estava tomando remédio, mas agora em nome de Jesus, está repreendido, joga o remédio fora. O Senhor falou isso no teu coração? O Senhor, às vezes, para ter como alguém que tem fé, como alguém, minha irmã, você pode estar colocando Deus à prova, a não ser que você tenha muita certeza. Tira a muleta, joga a muleta fora, vai andar e tal. Você está colocando Deus à prova. Olha aqui para mim, havia escada do pináculo do templo, Jesus podia descer pela escada. Deus usa os meios humanos, Deus usa o médico, Deus usa o advogado, Deus usa o psicólogo, Deus usa todos os profissionais, a ciência de Deus. Não sejamos tolos para tentar o Senhor, amém, meus irmãos? Amém. É muito claro aqui do que se trata a segunda tentação do Senhor Jesus. Passemos à terceira tentação, Marcos 4, 8 e 9. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E lhe disse, tudo isso te darei, se você se prostrar e me adorar. Nesse último round aqui, nessa última tentativa, Satanás deixa de lado todo ardil. Não tem mais esse negócio de se tu és filho de Deus. Ele vai direto, ele vai para uma tacada final. Nas duas anteriores não deu certo, ele vai agora por tudo ou nada. Eu vou te dar tudo, os tesouros do Egito, o esplendor de Corinto e Atenas, a magnificente Roma e todos os demais países e riquezas. Eu vou te dar tudo, basta me adorar. Há um detalhe importante aqui. Havia uma promessa que isso seria dado para o Senhor Jesus. Você sabia disso? Há uma promessa. Então a tentação aqui é real. Onde é que está, pastor Raik, essa promessa que todos os reinos da terra serão dados para o Senhor Jesus? Está escrito isso aí, o irmão pode mostrar? Salmo 2,8, Jesus era conhecedor da escritura e sabia dessa promessa. Salmo 2,8, pede-me
e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Havia uma promessa para Jesus. E o que é que Satanás está querendo fazer aqui? Ele está querendo cumprir a promessa, mas sem a cruz, porque tinha uma cruz esperando Jesus à frente. Jesus está começando o seu ministério. Ele tem 3 anos e meio à frente e tem que enfrentar a cruz. E o que Satanás está dizendo para ele é o seguinte: olha, esquece esse negócio de cruz, vem que eu te dou o que está prometido para ti. Muito tentador. Esse tipo de tentação nos vem também da mesma forma. Tipo, olha essa paráfrase aqui: André, Antônio, Cláudio, tu mereces prazer, vai em frente, não precisa casar, te junto. Uma outra maneira: tu mereces ser feliz, que mal tem nessa mentirinha tola, é só uma mentira pequena, todo mundo mente, é ou não é? Uma outra: olha, dá um jeitinho nessa situação, não precisa ser tão rigoroso, não precisa ser tão rigoroso, ninguém é muito rigoroso, ajeitando, ninguém é tão puritano. Todas as vezes que nós transgredimos, todas as vezes que nós recusamos a cruz, nós estamos adorando a Satanás. Todo pecado voluntário é uma adoração a Satanás, saibamos ou não disso. Não é apenas um culto voodoo, ou se você for numa igreja do diabo, existem lá na Paraíba, já tem o templo de Satanás. Não é apenas nessa situação que você adora Satanás, mas todas as vezes que você voluntariamente sabe qual é a sua cruz e você diz: não, eu vou dar um jeito nisso aqui, eu vou, afinal de contas todo mundo faz, então eu vou fazer também. Você está se dobrando ao inimigo. Jesus precisava enfrentar a cruz, foi para isso que ele veio a este mundo. Da mesma forma, eu e você temos uma cruz para carregar todos os dias. É interessante que Jesus não diz que a gente deve ler a Bíblia todos os dias, embora isso seja muito bom, eu tento fazer, a maioria aqui com certeza tenta, todo dia ler a Bíblia. Jesus não diz que a gente deve orar todos os dias, embora Paulo diga para a gente orar sem cessar. Jesus não diz que a gente deve vir à igreja todo dia, ou mesmo todo domingo, mas tem uma coisa que Jesus diz que é para fazer todo dia. Você sabe o que é que Jesus diz para fazer todo dia? Jesus diz que é para tomar a cruz dia após dia. Quem quiser ser meu discípulo. Onde é que está isso, pastor Raik? Lucas 14. Lucas 14. Se alguém vem após mim e ama pai, ama mãe, ama sua mulher, ama seus filhos, ama seus irmãos, ama as suas irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz não pode ser meu discípulo. Então Jesus está na frente de tudo e de todos. Jesus tem que ser primeiro na minha e na tua vida. E quando a gente tenta dar um jeitinho, quando a gente tenta se acomodar, nós estamos adorando ao inimigo. A resposta do Senhor Jesus é curta e grossa. Mateus 4:10. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Eu já disse várias vezes, mas vale a pena repetir. Eu vou repetir enquanto eu estiver nesse púlpito. Jesus não interage com, Jesus não busca discutir com o diabo. Ele só faz dizer: está escrito. Meu querido, essa é a maneira de você vencer Satanás. Não adianta você tentar arguir com o diabo, você vai perder, eu e você vamos perder. Satanás é muitíssimo
muito mais inteligente do que eu e você, muito mais ardiloso. Jesus poderia até, sendo Deus, poderia tentar, mas ele não faz isso. Ele só faz dizer: está escrito. Aleluia. Essa é a palavra que te dá força, essa é a tua bússola. Por isso que é tão bom decorar a escritura. Quando vem aquela tentação, aí você diz: não, mas a Bíblia diz diferente. A Bíblia não diz isso. Quando a tua colega lá na escola está num determinado comportamento, diz: não, peraí, isso não está de acordo com a palavra. Quando o teu amigo lá no colégio, lá no escritório, age de uma maneira duvidosa, aí ele diz: não, mas se assim mesmo, não, mas isso não é de acordo com a palavra. A palavra não está dizendo. E Jesus só faz dizer as 3 vezes, os 3 assaltos: está escrito, está escrito, está. Até Satanás, safado, sabendo da autoridade, Satanás, sabendo da autoridade da palavra, ele também diz: está escrito, distorcido, tentando ver se ludibriava o Senhor Jesus. Mas o Senhor rebate de volta: também está escrito. Autoridade. Por isso que nós precisamos confiar na autoridade absoluta da Bíblia. Nós precisamos morrer crendo que isso aqui é a palavra de Deus. Meu querido, se você perder a sua confiança aqui, acabou para você. Acabou. Você é presa fácil. Você vai ser enganado facilmente. Nós temos que até a morte confessar com os nossos lábios que é da palavra do Deus vivo nas nossas mãos, até que Ele volte. Uma outra lição, e eu termino, uma outra lição que nós podemos tirar da resposta do Senhor Jesus: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. É que não é possível servir ao Senhor sem adorá-lo. Há uma lição preciosa aqui. Muita gente tenta servir ao Senhor, mas não está com o corpo no altar. A vida está irregular e está servindo ao Senhor, está envolvida na igreja, mas a vida está desalinhada. Eu fico muito triste quando nós estamos adorando a Deus aqui e reuniões paralelas estão acontecendo. Eu fico muito triste com isso. Fico muito triste de, por vezes, ver irmãos e irmãs que estão tão envolvidos na obra do Senhor aqui, mas com comportamento, com palavreado, que está servindo ao Senhor, sim, mas o corpo não está no altar. Meus irmãos, ninguém estava mais no templo, ninguém habitava mais no templo do que os fariseus e os saduceus. Eles estavam lá juntinho, mas a vida não estava no altar do Senhor. Olha o que Jesus diz: pega para o teu coração: ao Senhor teu Deus adorarás e servirás. Só pode trabalhar na obra do Senhor quem está adorando o Senhor. Faz sentido para vocês isso? A minha vida tem que estar alinhada primeiro. Aí então o meu serviço é agradável, o Senhor se alegra comigo, o Senhor tem prazer em mim, eu trabalho para Ele com alegria, e eu serei galardoado no futuro. Não adianta, serviço para o Senhor, que com a vida torta, com a vida podre, é abominável, não tem nenhum valor, é obra morta. E a última palavra, com respeito à tentação, já que o título da nossa palavra é a tentação do Senhor Jesus. A tentação em si mesmo não é pecado. Preste atenção, todos nós seremos tentados enquanto estivermos vivos, de uma forma ou de outra. Uns de um jeito, outros do outro. É preciso que eu permita que a minha mente concorde com a minha tentação. Enquanto eu não permito que a minha mente, eu tenho que ceder em algum momento para que se torne pecado. E eu acho muito lindo a diferença da maneira como Lutero ilustrou. Eu não posso evitar que um pássaro voe sobre a minha cabeça, mas eu posso evitar que ele faça ninho.
Faz sentido, meus irmãos? A tentação sempre nós vamos ter. Eu não posso evitar a tentação, ela vai vir a mim e a você, mas eu posso evitar que ela se aloje, que ela tome conta do meu coração. Eu digo isso para alegria, para alívio de muitos, porque tem muito jovem que sofre. Pastor, eu estou sentindo essa tentação, é normal, meu irmão, você é um homem normal, você é uma mulher normal, isso tudo é tentação, você não pode ceder para ela, amém, queridos? E por último, lá em Marcos, no texto que nós lemos, diz, no finalzinho, em Marcos 1,13, diz que feras estavam com Jesus, mas anjos o serviam. Saiba, meu irmão, meu querido, que se você está de braço com o Senhor, anjos te servem durante a tentação. Anjos estão do teu lado para te sustentar durante a tentação. Que o Senhor aplique a palavra para o teu coração.